Que bênção! Estamos aqui com o Lucas, nosso missionário da AME Evangelizar também. Lucas, eu queria que você contasse para nós um pouco da sua experiência com o estudo da Palavra de Deus e como isso tem afetado a sua vida e, por consequência, também afetado a vida das pessoas que convivem com você. O que você pode dizer para nós sobre o estudo da Palavra? Legal. Bom, eu comecei a estudar a Palavra de Deus com método indutivo em 2018, quando eu tive a oportunidade de participar da Escola de Liderança para Jovens e Adolescentes da AME, Pacificadores, né? Eu já estudava a Palavra de Deus, mas do jeito que eu tinha, que eu observava as pessoas ao meu redor estudar ou pregar, os meus pastores, né? Eu perguntava uma vez ou outra algumas dúvidas para o meu pai e tal, mas ainda não tinha uma estrutura ou um jeito, um padrão de estudar a Palavra de Deus, né? Quando eu fui ao Pacificadores, então eu aprendi, eu tive contato com o VOS, que é o método indutivo de estudo da Palavra de Deus, ver, ouvir e sentir a Palavra de Deus. Então, foi muito importante para a minha vida, porque foi uma resposta, né, uma resposta de Deus, uma ferramenta, uma provisão para que eu conseguisse estudar a Palavra de Deus da maneira correta, né? Sim. Eu me lembro de estudar alguns textos assim e ter muita dificuldade de chegar a conclusões, né? Ou às vezes começar o texto já tirando várias conclusões, né? Ler, tirar conclusões deduzindo aquilo que, e pensando que era uma revelação de Deus para minha vida, né? Que estava surgindo ali, né? Sim. E quando eu entendi que eu precisava compreender o texto, entender bem as palavras, entender bem o contexto do texto que estava inserido, entender que eu precisava saber interpretar a palavra de Deus da maneira correta e entender que eu precisava aplicar a palavra de Deus na minha vida, foi muito marcante. Eu lembro que em 2018, logo quando eu saí do Pacificadores, eu tenho uma agendinha lá com os primeiros voz que eu fiz e tenho lá até hoje essas anotações de Primeira Reis e Segunda Reis que eu fiz ali, que foram textos que me marcaram profundamente. Eu consegui, você conseguir quase que entrar no texto assim, de tão profundamente que você estuda, né? O texto, entendê-lo em todos os seus aspectos e, mais do que isso, conseguir aplicar, praticar na sua vida o texto. Uma pergunta para você. Quando você está estudando a Bíblia, você lê o texto várias vezes. Você lê numa tradução apenas? Você lê em algumas versões? Como é que funciona isso? Bom, na leitura? Na leitura eu uso várias versões, todas possíveis. Inclusive eu sempre faço pelo meu celular, porque eu consigo ter todas as versões ali em fácil acesso, né? Então, leio muitas vezes, eu uso bastante como base a NVI, sempre, mas eu consulto a NTLH, consulto as Almeidas em geral, consulto a NVT, várias versões, porque aí você consegue ver a versão que está destoando muito das demais, né? Sim. E você consegue se apropriar do texto bem, né? Ter a certeza de que você leu uma tradução correta, uma tradução fiel. Joia. E como está sendo ajudar outras pessoas depois de ter estudado pelo método indutivo? Você como é que é esse processo? Você estudou um texto e você vai ministrar sobre ele. Como é que é essa sequência? Vamos supor, por exemplo, eu tenho um pequeno grupo, uma célula que eu participo na minha igreja, vez ou outra eu sou chamado pelo meu líder para ministrar um texto da Palavra de Deus. Sim. Eu procuro ser muito didático, né? E trazer as informações para as pessoas do texto, descomplicar o texto, né? Trazer, o texto fala sobre isso, ele ensina isso, e mais do que tudo, focar bastante tempo para as pessoas entenderem como que aplica aquele texto. Porque às vezes a gente quer ser muito teórico, né? Sim, a gente quer entender, às vezes a gente se aprofunda no texto, fala a palavra do grego, do hebraico, fala todas aquelas coisas que são importantes, claro. Sim. Mas se você não aplica aquele conhecimento que você entendeu daquele significado da palavra no grego, no hebraico, não vai dar em nada, né? E assim, é interessante que as pessoas falam que eu sou muito didático, né? E não é porque eu sou didático, mas é porque o método também é bem didático, né? Então nós vamos entender, nós vamos agora saber o significado do texto, e agora você pode aplicar esse texto desse jeito, daquele jeito, dessa maneira. Então é mais ou menos assim. Então a gente poderia traduzir o ver como a compreensão que a gente tem no português, né? Compreender um texto. Sim. Você vê todos os elementos, quem faz parte do texto, o autor, o contexto, os elementos, né, culturais que aparecem ali. Ele faz uma compreensão geral, perguntando todas essas coisas. Por quê, quem, onde, quando, como, né? Sim. É isso, Sim, né? Essa compreensão. Exatamente. E o segundo momento, que é o ouvir, que a gente chama de ouvir, o que a gente tem ali nesse ouvir? Nesse ouvir você tem que você vai procurar o ensinamento do texto. Ok. Depois de você se apropriar do texto, fazendo todas essas perguntas, para quem foi escrito, quem escreveu, entender as palavras, entender os contextos, as questões que estão envolvidas ali todas no texto, você consegue então partir para interpretar o texto, encontrar o significado do texto, a linha mestra, né? O que esse texto queria ensinar para as pessoas, o que esse autor queria ensinar quando ele escreveu para aquelas pessoas daquela época. Que bênção. Então, a gente, para poder
de alguma forma ajudar as pessoas a usarem melhor os recursos, né, que a gente tem, a gente poderia dizer que elas teriam que ter boas bíblias, né, Sim. várias traduções, bons dicionários ajudam também, né? Ajudam muito. Mapa geográfico que mostra um pouco a geografia da região. Ok, para a pessoa poder compreender legal bem o texto, então entender assim o ensino especial do texto. Também outras coisas que eu queria que você falasse para nós é como você escolhe um texto. Se você vai estudar um texto muito grande, dificulta, não dificulta? Dificulta. Eu não costumo... No passado já cometia muito esse erro de querer estudar um texto sobre temas, assim. Quero estudar um texto sobre... Eu quero estudar sobre fé, quero estudar sobre... Hoje eu prefiro, não que isso seja errado, você querer entender como funciona algum aspecto da palavra de Deus, mas hoje eu prefiro escolher um livro, pronto, vou estudar esse livro do começo ao fim. Sim. Para eu definir a parte do texto que eu vou estudar, você precisa ler muitas vezes, né? Até você entender um texto que tenha começo, meio e fim. E tem algumas palavras que no texto ajudam você a entender quando é aquela, você chama de perícope, né? Perícope, exatamente, tem. Tem elementos, por exemplo, quando você tem um amém, você sabe que o texto provavelmente está finalizando, né? Certo. Ou então, vamos supor, partindo Jesus para tal cidade, né? Ou então uma perícope que eu estudei recentemente, quando Paulo fala para Timóteo, partindo eu para a Macedônia, roguei que permanecesse em Éfeso. Antes vem a introdução da carta. Então você está vendo uma divisão clara. Paulo começa se apresentando, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a Timóteo, tal, mostra quem é, e depois ele começa a falar já o conteúdo. Partindo eu para a Macedônia, você percebe ali uma divisão clara, né? Então procurar elementos, né? Que iniciam, elementos de início, elementos de fim, né? Que você perceba que tem um início, um meio e um fim de uma perícope. Joia, então o Lucas está ajudando a gente a compreender várias coisas aqui. Tudo começa com a leitura, né, Lucas? Você vai ler as traduções, vai absorver, algumas coisas você vai procurar saber o que está falando, vai escolher então um trecho que você precisa entender melhor e vai estudar ele assim exaustivamente, procurando entender o que o texto está ensinando. E o objetivo de tudo, como você disse, o ápice é a aplicação, a aplicabilidade do texto. E como tem sido para você aplicar alguns textos e então pregar, ou então discipular alguém? Muito interessante. Tem algum testemunho sobre isso? Alguma coisa que você queira compartilhar? Posso compartilhar uma das oficinas que a gente fez de estudo da Palavra de Deus. A gente dá uma oficina desse método. Uau! Que bom! Eu estive numa igreja recentemente, uma igreja batista, e foi muito interessante. Uma irmã chegou no final e falou assim, Lucas, eu quero ir logo para casa para começar a estudar os textos. Uou! Porque ela falou assim, eu nunca consegui estudar um texto tão profundamente. Esse foi o relato daquela irmã. Eu lembro dela falando isso. Aí eu lembro que o filho dela estava participando, mas na metade da oficina ela teve que ir para a escola, o filho dele. Sim. E aí o filho dele falou assim, mas tem que me ensinar. E ela falou, não, chega em casa eu vou te ensinar as ferramentas que nós aprendemos, vamos fazer um estudo na prática. Então, isso é interessante, esse é um testemunho muito legal. Uma irmã, há muitos anos na igreja, uma irmã uma bênção, uma irmã que participa dos ministérios, mas que nunca tinha aprendido a estudar a palavra de Deus da maneira correta. Sim. E ela ficou maravilhada quando ela começou a estudar a palavra de Deus. Você acabou de dizer que você então tem oficinas. A AME, sei que ela tem oficinas, mas você tem a possibilidade de ir às igrejas e dar essa oficina de estudo da palavra? Está disponível. Joia, como que funciona se a pessoa quiser estudar? Bom, pode entrar em contato com a Angélica ou comigo, ele fica mais fácil com você, né? Depois a Angélica pode direcionar para nós. E você pode entrar em contato com a gente pode marcar uma conversa para eu apresentar melhor como funciona a oficina. Que legal! Como funciona todos os detalhes. E a sua igreja pode receber essa oficina para ensinar as pessoas da sua igreja a estudarem a palavra de Deus da maneira correta. Que bênção! Igrejas de todo o Brasil. Que bênção! A gente tem procurado seguir a teologia do texto, né, Lucas? Para fechar, o que seria essa teologia do texto? Você pode dar uma palhinha para a gente? Sim, posso dar. A teologia do texto, bem resumidamente, é você focar naquilo que o texto diz. Eu acho que essa é uma boa frase. A teologia do texto é para que você foque no que apenas aquele texto está dizendo, né? Certo. A gente vê muitas pessoas tentando fazer, vamos colocar quebra-cabeças com a palavra de Deus, né? Tentando assimilar textos que de repente não são assimilados. Ou referências cruzadas, por exemplo? Referências cruzadas, exatamente. E a teologia do texto, ela é a maneira de estudar a palavra de Deus valorizando cada texto. Esse texto é um texto que é a palavra de Deus, né? Que foi por Deus soprado, ou seja, que foi inspirado por Deus. E eu tenho que entender que ali há um ensino e que eu tenho que entender aquele ensino completamente, o ensino que está ali. Outros textos vão ter outros ensinos. Sim, e está disposto a praticar aquilo, né? Você escolheu um texto, você estuda aquele texto no que ele está oferecendo ali dentro daquele livro, aquela carta,
e aplica aquilo na Sim. sua vida, né? De maneira bem simples. É bem simples, joia. Legal. Lucas, foi um grande prazer, Foi um prazer falar pra com mim você também. aqui, Fico né? muito E feliz. espero que seja muito útil para você, assim como tem sido para mim, cada vez falar com o Lucas e ter a sua ajuda, né, no ministério. Então, se você ficou interessado, esse não era o objetivo da nossa conversa, mas era ajudar você a entender um pouquinho melhor. Mas se estiver interessado nas oficinas do Voz, Ver, Ouvir e Sentir a Palavra, sim, fala com a gente então, e a gente pode ajudar você. Maravilha. Um abraço, obrigada. De nada, um abraço, irmãos. Até mais, tchau, tchau.